Você já tentou começar uma dieta, só que em vez de te ajudar, ficou mais confuso do que antes? Low carb, cetogênica, jejum intermitente, alto carbo, alta proteína. O que que você faz? Tantos jeitos diferentes de comer, tantos jeitos diferentes de fazer. Cada pessoa fala uma coisa. Leite pode, pão não pode. O outro fala que o pão pode. E refeição livre sim, refeição livre não. E no fim, você não sabe mais o que fazer direito. E aí você fica em dúvida. Na hora que você comer, você vai achar: será que eu vou engordar comendo essa refeição livre? E aí você vê o seu prato e fala: será que eu tô comendo demais? Ou de menos? Será que eu tô travado de metabolismo? Será que eu tô fazendo certo? E não é por preguiça ou falta de disciplina ou força de vontade, é que ninguém nunca te mostrou o caminho, né? Então fica muito complicado você fazer as coisas sozinho e não sabe o que que é certo e o que que é errado. Mas hoje você vai entender por que você está travado na sua alimentação e você vai descobrir como resolver isso. O que que você precisa mudar de fato para o seu corpo começar a responder? Mas eu já te adianto logo. Você não precisa virar um nutricionista, você só precisa de uma solução prática para o seu caso, para você emagrecer, comer bem e aprender a manter o shape. Mas antes de tudo, meu nome é Brando Moura, 4 pós-graduações, nutricionista, e minha missão aqui é te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. E eu fui fazendo todos os meus vídeos agora e eu vi que estava muito conteúdo pesado do que fazer, do que é bom, do que não é. Mas eu parei para pensar, o que que faz as pessoas não começarem de fato? Porque a maioria está nesse ponto. O que que tem que fazer de fato? Ela sabe o que que ajuda, o que que atrapalha, mas não sabe como é que faz. O que que precisa fazer? E nesse vídeo você vai aprender isso. Hoje em dia tem muita informação na internet e todo mundo tem muito acesso a tudo sobre dieta. Então, a maioria tem informação até demais, mas não tem clareza. Aí você abre o Instagram, um influencer fala uma coisa, o carinha fala que jejum é bom, o outro fala que jejum é ruim, o outro fala que tem que cortar carboidrato, o outro fala que é dieta carnívora. Aí você vê alguém falando que doce de leite pode na dieta, aí o outro falando que caloria não importa, e aí você fica louco da cabeça. Só que o problema é que é tanta teoria, tanto método, tanta coisinha, que você gasta toda a sua energia tentando entender as coisas, ao invés de aplicar o conhecimento de fato. E o pior, quando você tenta montar a dieta ou alguma coisa, você vai lá e trava, porque não sabe por onde começar, o que que você vai fazer, quando que você tem que fazer, por quanto tempo, e nem os ajustes que você precisa fazer ao longo do tempo. E esse excesso de conteúdo sem estrutura nenhuma faz acreditar que o problema mesmo é você e não o que você está fazendo. Só que ninguém te mostrou um caminho organizado e prático, né? Mas vamos lá, emagrecer é uma parada muito simples. Só que eles complicam demais as pessoas, porque dessa forma faz parecer que a venda do produto deles é mais interessante. Mas o corpo emagrece de fato pela consistência do déficit calórico e fazendo as coisas certas ao longo do tempo. Isso é uma coisa bem tranquila, mas eles querem um métodozinho para emagrecer em 3 meses. De não sei o que para em 2 meses você já tá perder 2 unidades de medida, não sei o que. Só que o emagrecimento definitivo e essas estratégias loucas são caminhos diferentes. E a questão não é só comer menos. Você tem que comer com inteligência. Você tem que saber como é que faz ali as coisas para você conseguir manter ao longo do tempo. Porque você tem que seguir um plano que sustente sua rotina, seu sono, sua fome, sua energia, sua força, que você treine bem e que você consiga manter ao longo do tempo. Todos esses fatores têm que estar em conjunto para dar certo resultado em você. Então, não adianta cortar tudo e passar fome por uma semana. Você jamais vai conseguir manter isso por um longo espaço de tempo. Então, qualquer coisa que foge muito da sua realidade, que não consegue manter, é algo que é temporário. Você vai perder. Você vai evoluir, depois você vai perder. Porque a tendência é o quê? Você voltar para os seus hábitos. E a maioria falha justamente porque parece muito simples na teoria. Mas quando você vai aplicar isso na prática, você vê que precisa de algo mais estruturado para fazer. Então, ó, você não precisa contar calorias. Você não precisa ficar pesando tudo e nem virar um escravo da cozinha, cozinhando o dia inteiro um monte de coisa.
Você só precisa ter clareza da alimentação certa para você. Na fase que você está, se é emagrecimento, manutenção, se é fase de ganho de massa, e dos alimentos que você já gosta, para você encaixar na sua rotina. E é aí que a maioria trava, porque eles complicam demais. Eles querem saber se o negocinho ali no pós-treino vai dar um pico de insulina maior, ou se vai encher mais o músculo de tal forma, 30 segundos, 30 minutos. Então, muito foco nos detalhes, só que as coisas importantes acabam deixando de lado. Então, pare de pensar em coisas complicadas e foca nas coisas simples, para vocês aplicarem de forma maestrosa, vamos dizer assim, sem complicar e vocês conseguirem manter ao longo do tempo. E lembrando, você não precisa entender nada de bioquímica, hormonal, de metabolismo. Isso são só detalhes para você entender se você está fazendo as coisas certas ou erradas. E agora eu vou falar 4 erros de pessoas que acham que está comendo certo, mas na verdade não estão. Porque você está comendo certo e o shape não muda, então tem algo errado. Você não está comendo certo. Você pode estar comendo os alimentos certos, mas alguma coisa não está encaixada. Então vamos lá. Primeiro erro: comer pouco e comer errado. Tem gente que acha que por estar comendo pouca caloria, pode comer o que quiser. Ser flexível, porque como está em déficit calórico, ele vai emagrecer. Só que aí, baixa proteína e coisas tudo aleatórias, industrializadas, o corpo já vai travar o metabolismo super rápido. E aí a pessoa fica estagnada e não para de perder peso, mesmo comendo pouco. Número 2, comer limpo, só que em excesso. Muitas coisas boas, arroz, muita salada, muito frango. E aí no final acaba passando as calorias, comendo um amendoim ali, uma aveia, várias frutas. Tudo limpo, 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 só que muita caloria. E aí, se o corpo vê que tá a caloria demais, ele vai cada vez mais estocando como gordura, se você não evoluir no treino. Terceiro erro é você não saber o que que você tem que fazer quando você está estagnado. Tem que entender o que está acontecendo. Isso costuma acontecer por causa de uma restrição extrema. Então, normalmente, a solução para resolver esse problema costuma ser comer mais e não menos. E muita gente aperta a dieta achando que tem que comer menos para continuar emagrecendo e trava ainda mais o metabolismo e dá tudo errado. E erro número 4, acertar tudo na semana, mas aí errar muito no final de semana. E aí compensa o erro e acaba não evoluindo nada. Exagero disfarçado não pode ser chamado de merecimento. Isso aí é uma desculpa de autossabotagem que você faz, ou alguém faz, né? Pra poder sair abatido. Poder fazer merda, besteira e não ser punido, vamos dizer assim. E aí esses 4 erros levam ao quê? A um processo. Progresso, evolui, aí fica estagnado, aí se sente culpado e aí desiste. E normalmente a pessoa não sabe que está errando, porque nunca te ensinaram os sinais que o corpo dá, né? Tem um dos meus vídeos falando sobre o metabolismo que explica tudo sobre isso. Então, o que você precisa de é um plano claro. Um plano. O que comer? Quantas refeições? O que que eu como? E como é que eu vou mudando ao longo das semanas? Como é que vai ser o protocolo de emagrecimento completo? Então vamos lá, se você quiser realmente ter resultado, o que que você precisa saber? É parar de diquinhas aleatórias de internet, maratonar esse canal aqui, porque eu só dou informação boa, com todo respeito. E o que você precisa saber para evoluir? Quanto que você tem que comer no dia? Quantas refeições você vai dividir o que você vai comer no dia? O que você vai colocar em cada refeição? E o que vai fazer quando o seu corpo parar de responder? Se você souber esses 4, você vai fluir firme. O problema é que ninguém vai te mostrar isso, porque é uma coisa muito. Eu quero vender meu serviço, então eu não vou te mostrar como é que faz isso. É meio que o segredo, né? Aí você ouve sobre caloria, macronutriente, carboidrato, proteína, gordura, blá 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 blá. Tá, mas como é que eu faço? Aí você vai montar o seu prato e fica perdido. Não sabe o que que tem. Você sabe o que que tem que botar, mas não sabe a quantidade, nem se está certo ou não, e aí ferrou. Que você precisa de um método que organize isso de forma lógica. Um nutricionista seria ideal, mas a maioria de vocês está aqui para aprender a não precisar de um nutricionista, mas também não precisar virar um. Então eu vou ainda mais a fundo do que a dieta precisa. Ser montada com os alimentos que você gosta de comer. Não adianta ser um alimento que o nutricionista quer que você coma, e sim o que você consegue comer,
O que você tem prazer em comer. Mas não, pô, não vai ficar batata frita, não sei o que, multiverso. Não, pô. As coisas da dieta que você gosta de comer. Tem gente que não gosta de batata, por exemplo, vai comer arroz. Tem gente que não gosta muito de arroz, vai comer macarrão. E aí tá tudo bem, vai dar resultado igual. Segundo, ter a quantidade certa para cada prato que você fizer, para cada refeição, ajustada para a sua fase, se é emagrecimento, se é manutenção, se é fase de ganhos, e ao seu metabolismo, o seu peso. E número 3, você tem que ter refeição livre. Não adianta, vou focar a dieta 100% agora. Não adianta, cara. A gente vive num mundo que não tem como escapar disso. É vida social. Uma hora você vai ter que sair para algum lugar. E aí, se sua dieta não tiver refeição livre, em algum momento você ser forçado a comer, entre aspas, aí você vai desistir da dieta, vai desanimar. Entendeu? Então tem que encaixar para você se manter saudável, com a mente saudável e o corpo saudável. Para você ter resultado, mas também ficar feliz. E também o ideal é que você tenha orientações semanais, para você saber o que você faz ao longo das semanas, para você não ficar estagnado e continuar evoluindo. Sem isso, você vai continuar e vai continuar e vai continuar. Você pode saber 30 mil vídeos, maratonar do YouTube inteiro. Se você não souber isso, você não vai conseguir fazer. Então esquece detox, cortar carboidrato, a dieta do momento, sei lá o que, entendeu? E sim essas 4 coisas que eu falei, que vão te entregar o verdadeiro resultado. Para resolver tudo isso que eu falei, eu criei o Dieta Fácil. O que ele faz? Ele vai te dar todas as ferramentas para você montar a sua alimentação com os alimentos que você gosta. Com a tabela de alimentos, você vai escolher o que você gosta em cada refeição e vai montar a sua dieta sem precisar ficar calculando coisa de louco, não. Já está tudo estruturado para o peso corporal que você tem. Não precisa calcular nada. E também tem pessoas que não gostam de balança, ele também está organizado para ser em porções, colheres, xícaras, dependendo do alimento. Também te ensina a colocar a refeição livre na estratégia. Então você consegue comer o que gosta e ainda assim evoluir. Mas como você pode garantir isso, Bre? Porque eu fiz os protocolos de emagrecimento completos, baseado nas 5.000 evoluções que eu já fiz na vida, em mais de 12 anos, trabalhando com milhares, muitos alunos. E eu peguei os melhores protocolos de emagrecimento, mapeei e deixei em modo fácil, médio, difícil e muito difícil. Então a pessoa vai lá, escolhe qual protocolo, aí o protocolo vai mostrar 3 meses completos de emagrecimento e cada semana qual dieta a pessoa tem que fazer para ela não ter resultado e não ficar estagnada. Tudo isso calculado de acordo com o peso, para ficar certinho para o metabolismo de cada um. E aí você não precisa de conta, planilha, nem ser nutricionista, nada disso. Chama dieta fácil porque é para acabar com todo o problema que você pode ter. Porque isso aí é o que vai entregar o verdadeiro resultado. E caso você não queira dieta fácil, não tem problema, mas siga as 4 coisas que eu falei, ó. Você tem que montar a dieta com os alimentos que você gosta. Você tem que saber o quanto que você precisa comer em cada refeição. Você tem que saber todos os ajustes semanais, fazer um protocolo do quando você vai começar até onde você termina, para você ir, não ficar estagnado, perdendo tempo ou sofrendo à toa. Isso aí é um absurdo, não pode fazer isso. Porque desanima muito, você não vê evolução. Você tem que estar vendo evolução. E refeição livre, é claro. Você faz tudo certinho ali, variando, às vezes comendo um arroz com farofa no almoço. Ah, mas como é que eu pego a farofa? Vai ver lá, na dieta fácil vai ter na tabela. Então você escolhe já a farofinha e põe, se você quiser, como porção de carboidrato. Então é isso, galera. É parar de ficar maratonando conteúdo e começar a pegar as coisas e fazer mesmo a sua própria dieta, entendeu? Com tudo que eu falei, de novo, não vou falar de novo. Não para de girar em cálculos, tenha clareza do que está fazendo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima, hein?